Olá! Essa é a quarta aula de robótica. Iremos continuar a abordagem dos componentes eletrônicos e suas respectivas simbologias. Esperamos que os alunos tenham aproveitado as aulas anteriores, revendo, sempre que possível. Vamos lá! Aula 4. Conhecendo os componentes eletrônicos e sua simbologia, parte 2. Vamos conhecer mais um componente eletrônico muito utilizado hoje em dia, e que está presente em quase todos os equipamentos eletrônicos, servindo não apenas como indicadores, mas fazendo parte também na iluminação elétrica, que é o LED. Na língua portuguesa, a palavra LED significa diodo emissor de luz. Trata-se de um componente eletrônico, capaz de emitir luz visível, transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é chamado de eletroluminescência. O primeiro LED foi criado em 1963, pelo engenheiro e inventor, Niccolo Koloniak, e era capaz de emitir apenas a cor vermelha. Com o passar dos anos, e com o desenvolvimento da tecnologia, novas cores de LEDs foram desenvolvidas. Esses dispositivos normalmente operam com tensões elétricas entre 1,5 volts e 3,3 volts. Os LEDs brancos, também conhecidos como RGB, são formados por 3 LEDs: um vermelho, um verde e um azul. Atualmente, é comum encontrar televisores que utilizam a tecnologia LED em seus painéis. Essa popularização deve-se a alguns fatores, como baixo consumo de energia elétrica em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e às lâmpadas fluorescentes. Alto rendimento, ou seja, baixa dissipação de energia. Essa tecnologia é produzida com materiais semicondutores, como o silício, causando menos impactos na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio. Vida útil mais longa, podendo ultrapassar facilmente 100.000 horas de uso. Tendo em vista tais qualidades, é possível perceber que optar por lâmpadas de LED pode ser uma escolha interessante para a iluminação pública e residencial, pois elas são capazes de trazer mais economia e menos desgaste ambiental. Na imagem 1, vemos a simbologia de um LED, composta de 2 terminais, chamados de anodo, representando o lado positivo, e o cátodo, representando o lado negativo. Portanto, um LED possui polaridade, e se ligarmos invertido, ele não acenderá. Na imagem 2, temos alguns tipos de LEDs, mais comuns utilizados em circuitos básicos de eletrônica. Na imagem 3, vemos um simples circuito, composto por apenas 3 componentes. Uma bateria de 9 volts, para alimentar o circuito. Um resistor para limitar a corrente elétrica, para que o LED não queime. E, por fim, um LED. Agora, observando o funcionamento do circuito, vemos a corrente elétrica circulando e passando pelo resistor, abaixando a corrente elétrica e entrando no anodo do LED, que é positivo, e saindo pelo cátodo do LED, que é um negativo, e consequentemente acendendo o mesmo na imagem 4. Com o mesmo circuito, mas, com o LED invertido, vemos que a circulação da corrente elétrica é interrompida no cátodo do LED, pois o mesmo é negativo, e consequentemente o LED não acenderá. Agora, vamos a outro componente, que é, e será muito útil, nas montagens de qualquer tipo de circuito eletrônico, que são as chaves. Abordaremos basicamente 2 tipos de chaves, pois são as mais comuns em circuitos eletrônicos. Na imagem 1, vemos as simbologias destas 2 chaves. Uma é do tipo de 3 polos e 2 posições. E a outra, uma chave push-button, normalmente aberta. E, abaixo, a imagem real destas chaves. E nas próximas imagens, temos as variações e tipos de cada uma delas. Vamos estudar alguns exemplos de circuitos, utilizando os 2 tipos de chave, para entendê-las. Na imagem 1,
no circuito de exemplo, é composto por uma bateria, de 9 volts, que servirá para alimentar o circuito. Um resistor, de 330 ohms, para limitar a corrente elétrica, a fim de não queimar o próximo componente, que é um LED. E finalizando o circuito, temos uma chave de 3 polos, e 2 posições. Vamos entender este circuito na prática. Notamos que a corrente elétrica é barrada já na própria chave, pois a mesma está aberta e impedindo que a corrente elétrica circule, mantendo tudo desligado. Já na imagem 2, vemos o mesmo circuito, porém, com a chave fechada, proporcionando a circulação da corrente elétrica por todo o circuito, fazendo com que o LED acenda. No próximo circuito, iremos acrescentar mais uma chave. Na imagem 1, vemos no circuito que uma nova chave push-button foi acrescentada. Mas, analisando o circuito na prática, observamos que a chave de 3 polos e 2 posições está aberta, portanto, a corrente elétrica, como no exemplo anterior, será barrada novamente, e todo o circuito estará desligado. Na imagem 2, com o mesmo circuito, mas com a chave de 3 polos e 2 posições ligada, observamos que a corrente elétrica passa pela chave, porém, acaba sendo barrada na chave push-button, que é um tipo de chave normalmente aberta. Agora, na imagem 3, com o mesmo circuito, porém, com a primeira chave ligada e a push-button pressionada, observamos a circulação da corrente elétrica por todo o circuito e acendendo o LED. Mas, o aluno se pergunta: qual o motivo de colocar 2 chaves no mesmo circuito? São 2 chaves, mas com funções diferentes. A primeira chave, que é a de 3 polos e 2 posições, faz o papel de uma chave geral, como se fosse o quadro de disjuntores de uma residência, e a segunda chave, que é o push-button, tem a função de controlar o LED. Mantendo pressionada, o LED permanecerá aceso, mas, ao tirarmos o dedo da chave, o LED apagará. Entendendo que o circuito funcionará com a primeira chave ligada, que é a geral. Agora, abordaremos uma ferramenta muito importante para o estudante de robótica e eletrônica. Com ela, podemos montar e testar nossos circuitos, na prática, sem utilizar nenhum tipo de solda, podendo montar e desmontar quantas vezes quisermos. Essa ferramenta é a protoboard ou matriz de contatos. Protoboard consiste numa placa com uma matriz de contatos, que permite a construção de circuitos experimentais, sem a necessidade de solda, permitindo com rapidez e segurança, desde uma alteração de posição de um determinado componente, até sua substituição. Na imagem 1, podemos visualizar uma protoboard. Ao lado, uma imagem mais ampliada, para começarmos a entender como a protoboard funciona. Como já foi dito, a grande mágica das protoboards é a possibilidade de montar, desenvolver e testar diversos circuitos eletrônicos, tudo sem ter que soldar os componentes. Sendo assim, se você não tem certeza de como um determinado circuito irá se comportar durante seu funcionamento, a protoboard é o lugar mais recomendado para montar este circuito e efetuar todos os testes necessários. Uma outra utilização muito comum é interligar sensores e circuitos integrados aos diversos microcontroladores disponíveis, como, por exemplo, o Arduino. Mas, antes, precisamos conhecer as áreas disponíveis na protoboard e entender como elas funcionam. Na imagem ao lado, temos as 3 áreas disponíveis nas protoboards. A área para a distribuição de energia, que são as linhas superiores e inferiores, sempre obedecendo à polaridade da linha positiva, representada pela cor vermelha, e a linha negativa, representada pela cor preta. Em seguida, temos a área onde será montado os circuitos, representados por estas linhas amarelas, e na área central, é destinado aos circuitos integrados. Observa o aluno que a área para a montagem dos circuitos são divididas em 2 partes, superior e inferior. Na figura 2,
temos a imagem real de uma protoboard, e abaixo temos a imagem de como são as conexões internas de uma protoboard. É muito importante que o aluno entenda, e principalmente, memorize, essas conexões. Pois sem este conhecimento não será possível a utilização de uma protoboard. Chegamos ao final da nossa quarta aula de robótica, e pedimos aos alunos que revejam e estudem, pois teremos atividades em nossa próxima aula. Até mais!